senhor juiz, a gente está aqui para apurar as condições daquele 23/10, tá bom? Vou te fazer 3 perguntas anteriores à narrativa daquele fato, tá? Mas só para que a gente contextualize aqui, você estava presente no 23 de outubro, não é? Sim. Você viu o ataque à tua irmã? Na verdade, eu vi depois, né? Isso. Viu depois do ataque? Sim. Viu ela? Sim. Sim. Ok, mas era só para saber se você estava ali no contexto da situação. Primeira pergunta que eu te faço, Kelly, é na mesma linha do que eu fiz anteriormente. Digamos que a gente está em 2011 e ali sua irmã tinha acabado de se separar, não é, efetivamente. Se naquela época eu pudesse te perguntar, Kelly, descreve aí o relacionamento da tua irmã com o réu. Como é que você poderia nos descrever? Ou seja, como é que você percebia, como é que você descreveria o relacionamento? Era um relacionamento tranquilo que acabou, não sempre foi difícil. Como é que você nos diria, lá em 2011, como foi esse relacionamento? Por favor. Então, era um relacionamento conturbado, na verdade. Sim. Bem complicado, né? Fique à vontade para narrar. Você poderia nos descrever assim? Conturbado? Mas me diz aí uma situação que te faz dar esse qualificativo. Digamos, antes do 23/10, tá? Um dia eu vi ele agredindo, um dia aconteceu isso, então tal, ou então foram várias situações. Nos diz aí um contexto fático, para a gente entender o porquê você está descrevendo assim. Fica à vontade, né, Kelly? Bom, então, na verdade, eu sempre vi minha irmã trabalhando, ele ficava em casa, até então, dando uma ajeitada na casa, olhando as crianças, mas tinha muitas brigas, agressões. Teve até um episódio que ela me falou que ele chegou a colocar a cabeça dela dentro do vaso sanitário. Com certeza, com certeza. Uma situação. Eu acredito que sempre falando, porque a gente morava tudo no mesmo conjunto lá, e as ameaças, né? A mãe, por ser uma pessoa bem doente, bem idosa, né? Vivia ameaçando, as brigas constantes, iam lá na janela, xingavam. Na verdade, eu não tinha muito convívio com eles, né? Não estava dentro lá da casa deles para ver. Só que é uma pessoa que sempre foi meio... Um pouco ele ia para a igreja, um pouco ele estava em casa. Assim, na verdade, eu não sei nem falar direito que... Sim, sim, com certeza. Sim, ele até ligou algumas vezes para mim, perguntando se eu sabia de alguma coisa, enfim. Sondando a vida dela? Uhum, entendi. E ele sabia que ela já estava refazendo a vida dela com outra pessoa? O que ele já estava sabendo perto do 23/10? Na verdade, ele ficava ligando bastante, perguntando, só que... saber o que passava na cabeça dele, a gente não sabe, né? Claro, perfeito. Eu só queria saber o que ele te falava, entendeu? Ou que você tinha conhecimento próximo ao 23/10. Com ele. Você não sabe, você só sabia por ela, eventualmente, alguma coisa. Então vamos para o 23/10, tá, Kelly? E aí eu queria que você nos situasse, né? Agora são novos juízes, digamos assim. Uhum. Queria que você nos colocasse no local do crime e desse a tua percepção pelo que a senhora lembra, tá? Fica tranquila. Se não lembrar de alguma coisa, mas do que a senhora lembra de como foi aquele 23/10 para a senhora. Por favor, fique à vontade para trazer aí a tua descrição daquela ação. E nisso aí, Kelly, só para que a gente fique mais precisa, eu já vou te situar por volta da noite daquele domingo, tá bom? Por favor, começa daí. Fique à vontade. Então, eu tenho 3 filhos, eles estavam brincando junto com os sobrinhos, com os priminhos deles lá. E daí a gente entrou, já para deitar, eu já estava praticamente deitada, eu escutei gritos, bastante gritos das crianças, né? Daí eu abri a porta para ver, nisso daí que eu abri a porta para ver, ela estava lá no final da escada, assim, branca, daí eu desci correndo para ver, já tinha uma poça de sangue, ela falou, olha o que o Dinho fez comigo, tava tudo as tripas, sei lá, para fora dela ali, que eu... Enfim, é um negócio que não saiu da minha cabeça. Daí eu peguei e falei para ela, vai ficar tudo bem. Nisso eu olhei para a porta, ele estava correndo para o lado do carro lá do rapaz. Daí eu até falei para ele, falei, o que você está fazendo? Ele parou assim, daí pegou e saiu correndo. Já tinha, acho que, brigado com outro rapaz, não sei. Lá dentro do carro, né? Uhum. Ok, então nesse momento que você fala isso, você realmente diz isso, Dinho, para com isso que você está fazendo. Ele já tinha feito a coisa ali, ele já tinha saído, então ele olha para você, nos explica como é que foi esse instante, se é que você se lembra, mas trazer aqui a maior quantidade de detalhes, por favor, Kelly.
Então, foi muito rápido. Foi um negócio Sim. muito, muito rápido, assim. No que eu vi ela ali, naquela situação, já saí para fora. Ele tinha, acho que, lutado com o rapaz, também tentou esfaquear o rapaz, não sei. Daí, eu encontrei meio com ele, assim, parecia que estava meio desnorteado. Perguntei para ele o que ele estava fazendo, alguma coisa assim, não lembro nem o direito que foi. Sei que ele parou assim e saiu correndo daí. Entendi. E nesse momento ele chega a prestar algum socorro, já que você interpela ele assim dizendo, né? O que você fez? Ele chega a dizer, meu Deus, eu fiz uma bobagem. O que ele faz? Ele sai correndo? Uhum. Entendi. Consta que dos autos, também foi dito por você naquela ocasião, eu estou no movimento 3.11, é o depoimento que ela presta lá na polícia. Que, na verdade, foi tua outra irmã, salvo engano, que levou tua irmã lá no Vita, Sim. não é isso? Isso. Ok. Com meu filho. Com teu filho, Com exato. meu filho que foi segurando os negócios dela, que estava tudo para fora. Entendi. E aí a senhora fala também, em um determinado momento, que ele fala, o réu, né? Ele fala assim, que Anderson falou, não é esse, perguntando se era o namorado da Sandra. E aí a pergunta que eu te falo, tá? No momento dos fatos, tá? Não é esse, alguma coisa assim? Alguma coisa ele falou assim. Isso, a pergunta que eu te faço. Quando ele ficava ligando, a senhora falou isso aqui no início, querendo saber e tal, ele queria saber especificamente se tua irmã já tinha encontrado uma outra pessoa, era isso? Era. E o que a senhora respondia ou as pessoas respondiam para ele? Que não sabia, não falava o nome? O que eu falei é que eu não queria me meter, que eu não sabia de nada. Entendi. Quando ele pergunta aqui, não é esse, ele já tinha lesionado o Alisson? Já tinha, né? Entendi. E a senhora fala o quê? Quando ele pergunta isso, a senhora não fala nada? Não, porque na hora ali do desespero você não pensa em nada, só vê a tua irmã ali morrendo e mais nada. Porque consta aqui no teu depoimento que a senhora falou assim na época, tá? E aí onde você falou, não é esse? Perguntando se era o namorado da Sandra. Que a senhora teria dito, falou que não era ele. Ela não sabia até naquele momento se realmente estavam namorando ou não. E aí, se lembra disso? De como realmente a senhora falou? Não, faz muito tempo, né? Não, muito fica tempo, tranquila, tudo bem. Tá certo, então. Vamos lá. Depois desses fatos, houve ameaça por parte do réu a vocês, a senhora, a tua irmã, aos filhos. Como é que o réu se comportou depois do 23/10? Ele ficou foragido, a gente sabe disso. Sim. Esse período, até ele se apresentar, o que a senhora pode nos trazer aqui de elementos sobre o comportamento dele? Ele ficava ameaçando vocês? Ele disse que se ia voltar? Como é que foi a postura dele? Ficava, disse que para minha mãe bastante, sabe? Uma pressão na cabeça dela, assim, eles saindo de carro, depois ele falava que ia terminar o serviço, enfim. A mãezinha sofreu bastante, porque iam lá na janela dela falar algumas coisas, sabe? Diz que teve ameaças também. Entendi. Ok. Tá certo também. Tá. Ok, então. Tua irmã demorou para se recuperar. Me conta aí, na tua visão, né, como é que foram as consequências desse crime para tua irmã? A questão do abalo emocional, da estética, como é que ela estava lidando com tudo isso? Não, até hoje, né? Até hoje, se falar, ela chora. Ela tem cicatriz no corpo inteiro. Entendi. É um negócio que... Os filhos assistiram a isso? Sim. Sim, né? A senhora se lembra de como esses meninos, essas crianças reportavam esse fato, não falavam? Como é que as crianças se comportaram depois de assistir a isso? Até hoje, né? Ficam tudo assustadas. Até hoje, parar para conversar, já tão grandinho, mas ninguém esquece, né? Entendi. Tá certo. Fica gravado na cabeça deles. Tá bom. Kelly, tem mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado, mas que pela tua lembrança seja importante nos dizer aqui agora, para eu concluir, pelo menos da minha parte, as minhas perguntas? Acredito que não. Tudo isso que você me falou é o que você lembra agora? Tá bom, Kelly, eu vou agradecer, tá, a tua colaboração aqui prestada em juízo e devolvo a palavra, Excelência. Defensoria Pública. Boa tarde, Kelly. Boa tarde. Sou Guilherme, sou defensor público. Tenho algumas perguntas para a senhora. Pode falar. Tudo bem? A senhora se lembra se a Sandra almoçou com o Anderson naquele dia? Não lembro. A senhora até chegou a relatar, movimento 3.11 aqui na delegacia, que eles tinham almoçado juntos, mas a senhora hoje não se lembra, então? Não lembro, faz muito tempo, não Tá. consigo lembrar. Tudo bem. A senhora disse ainda que a Sandra... Eu vou ler o que está aqui como declaração da senhora. Ainda movimento 3.11,
página 39. Que Sandra estava muito mudada após o término do relacionamento deles, né, Sandra e Anderson, e que elas, a senhora e Sandra, não estavam se falando. A senhora lembra de ter acontecido alguma coisa? Não, nunca fiquei sem falar com a minha irmã. Tudo bem. A senhora lembra de ter ido à delegacia prestar a versão da senhora? Tudo bem. A senhora falou aqui também da situação do Anderson como pai. O Anderson, em relação aos filhos, ele era um bom pai? Até o tempo que eu convivi perto dele, sim, porque eu fui para outro lugar, eu morava em outra parte, eu não tinha mais convivência com eles, então eu não sei. Eu só fiquei sabendo de algumas ameaças, algumas coisas que teve depois que eles estavam grandes. Agora, Certo. quanto pequeno, ele, que eu estava morando do lado, era um bom pai. Mesmo porque ela trabalhava, ele ficava em casa, né, para cuidar das crianças. Isso, né, a senhora, até na delegacia, consta que a senhora... Eu vou juntar duas questões. A senhora disse que parecia que ele estava fora de si no momento. Isso está na página 40. E hoje a senhora também relatou que gritou com o Anderson no momento que daí ele correu. A senhora pode explicar que momento que foi isso? A senhora se lembra? Eu acredito que foi na hora que ele estava no carro, que ele foi esfaquear o rapaz lá também, que eu perguntei o que estava acontecendo. Porque, na verdade, você está deitado, daí você acorda com a tua irmã ensanguentada ali, você não lembra muita coisa mesmo, porque passou muitos anos, é difícil de... Na audiência aqui, que a senhora foi perante o juiz, eu acho que foi virtual, não sei se a senhora se lembra, consta assim, a senhora gritou com ele que é o Anderson, e perguntou, o que você está fazendo, Dinho? Aí, nesse momento, ele arregalou os olhos, parece que voltou em si e saiu correndo. Movimento 205.3, no minuto 2.22, só para fazer referência. Já se lembra desse momento? Sim. De gritar? E a senhora fala assim, parece que ele estava... Parece que voltou em si. Então, para a senhora, naquele momento, ele estava transtornado, demonstrava estar fora de si. Não tem como saber se ele... Provavelmente deveria estar, né, para fazer o que ele fez. Agora, se ele estava sóbrio, se ele não estava, eu lembro só de eu ter falado com ele, ele parou e me olhou, porque ele... Mesmo porque a gente... Não sei, eu acredito que ele estava meio... E após isso, então, ele correu. Sim. Só para terminar, então, a senhora sabe se depois de todos esses fatos, passado algum tempo, os filhos da Sandra e do Anderson foram morar com o Anderson? Não lembro se foram morar, sinceramente. Tá. Eles moram num apartamento próximo lá, mas se foram morar com ele, eu não sei. A senhora sabe exatamente onde os sobrinhos da senhora moram? Eu sei que a minha sobrinha alugou uma casa, ela mora lá no bairro, e ele também, só que eu não tenho convivência, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho filhos e netos, daí eu não fico, eu fico sabendo que a minha irmã fala deles. Não, tudo bem, não tem problema. Só para encerrar, a senhora disse que às vezes ele ia na igreja, ele é evangélico? Ou era, pelo menos, à época? Era. Tá bem, sem mais perguntas, excelência. Obrigado. No conselho de sentença, eu também não tenho perguntas, que ele agradeço a sua presença e a gente encerra, tá bom? Obrigado. Obrigada.